Na Torre, oferecimento Y Yamada, completa sua vida. Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém tem é na Big Ben. Alô, amigos do esporte, sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje, mais cedo. Estamos de 20 horas pontualmente na Grande Belém. Em função do domingo de carnaval, o programa será exibido excepcionalmente neste horário. E queremos a sua participação. Utilize os nossos canais de comunicação. Você pode participar pelo SMS. Envie RBA mais sua mensagem para 72262. E você participa também pelo Twitter. Anote aí, @Bola na Torre. A partir de agora, com os companheiros Giuseppe Tomaso, Gerson Nogueira e Saulo Zaire, o Bola na Torre está no ar. Vamos conferir na tela aqui da LG a rodada de número 2 do Campeonato Paraense, a Taça Cidade de Belém. Grupo A1, tivemos São Francisco 1, Remo 0, Águia 1, Parauapebas 0. Pelo grupo A2, Paragominas 2, São Raimundo 3, Independente 0, Paysandu 1. Os jogos foram no meio de semana, quarta e quinta-feira. Agora a classificação do grupo A1, o Remo é o primeiro com 3 pontos, em segundo São Francisco com a mesma pontuação, mesmo saldo, mas um menor número de gols. Parauapebas na sequência também com 3, Águia em quarto também com 3 e o Cametá, que ainda não pontuou, é o quinto colocado. Grupo A2 tem a liderança do Paysandu com 6 pontos, 100% de aproveitamento, 2 vitórias em 2 jogos. Em segundo, São Raimundo com 4 pontos. Então, neste momento, só para registro, nós teremos uma semifinal com Paysandu e São Francisco e outra com Remo e São Raimundo. Belém contra Santarém, pelo menos neste momento. Em terceiro, no grupo A2, está o Tapajós com 1 ponto. Em quarto, o Independente, que ainda não pontuou. Em quinto, Paragominas, que em 2 jogos também não conquistou 1 ponto sequer. Teremos no próximo final de semana, o campeonato parou no carnaval e vai até o sábado. Teremos sábado, portanto, dia 13, em Cametá, às 20 horas, portões fechados no Parque do Bacurau, Cametá e Águia. Também no sábado teremos Tapajós e Independente, jogo no Barbalhão às 8 da noite. No domingo, Parauapebas e São Francisco jogarão no Rosenão em Pebas às 4 da tarde, também de portões fechados, pelo menos por enquanto. E no domingo, fechando a rodada às 17 horas no Barbalhão, o São Raimundo vai receber o Paysandu. O Remo vai folgar na rodada de número 3, fará inclusive um amistoso em Manaus no próximo domingo às 18 horas, horário de Belém, contra a equipe do Nacional. Falar em clube do Remo, o Remo, mesmo depois da derrota para a equipe do São Francisco, voltou e trabalhou forte. Não tem carnaval para o time azulino. Treino técnico em 2 períodos e em pleno sábado de carnaval. Os azulinos abriram mão da folga após amargarem a primeira derrota no Parazão para o São Francisco. Futebol a gente vive de resultado. Infelizmente o segundo jogo não veio a vitória, mas a gente está trabalhando aí, tá todo mundo, ninguém está chateado porque não teve folga, vocês estão aí para ver como foi o treino aí, com muita intensidade. Sei que a imprensa e torcida pensa de uma maneira totalmente diferente, como pensa um profissional de futebol, mas a gente não precisa ficar dando muita explicação. Acho que o negócio mesmo é continuar trabalhando. Eu e meus companheiros, a gente acredita muito no professor Leston Júnior e ele vai saber o melhor para a equipe. E o período para trabalhar colabora. De um jogo para outro serão 2 semanas. Mas não só para os trabalhos técnicos e táticos. A preparação física também, pois esta deficiência no início do campeonato era esperada pela comissão técnica. Porém, já há um prazo para deixar o grupo na ponta dos cascos. Se Deus quiser, na semifinal,
A gente estando presente, a rapaziada vai estar bem concentrada, bem inteira, bem fisicamente, bem fisiologicamente, e eu espero que com muito mais empenho, muito mais dedicação deles que eles estão dando para a gente, possa suportar bem a carga de trabalho e de adversários que estão vindo. Corrigir falhas, já pensando no Paraopebas, dia 17. Paraopebas que vem de uma campanha igual a do Remo. Uma vitória e uma derrota. E vai jogar por reabilitação. Tem que respeitar e tem que se impor dentro de campo. Independente da equipe que a gente for enfrentar, a gente vai buscar os 3 pontos. Apesar dos intensos trabalhos, um detalhe não pode ser esquecido. Estamos em pleno carnaval. Qual a boa para este momento de folia? Eu vou sair no bloco Unidos do Remo. Felizmente, já fechei com os atletas, fechei com a comissão técnica e nós fechamos que vamos sair no bloco Unidos do Remo. Tem a tradicional lá o bloco, né, que é um dos mais famosos aí do Brasil, que se chama o Galo da Madrugada, né? Esse ano vai ter mais de 1 milhão de foliões no Galo da Madrugada! Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada. Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval... O Galo da Madrugada lá para Recife. O Ciro tá aqui no Unidos do Remo, não tem jeito. É trabalho direto. Afinal de contas, o resultado de quarta-feira impactou, inclusive, nesta movimentação mais forte do Remo no Carnaval. Mas qual é a análise em termos de consequências? Será que não faz parte desse início de trabalho? Sim, sim. Ou já entra assim mais forte a cobrança? Não, eu entendo que, até porque é um ano em que o Remo não tem aquele peso tão forte em termos de campeonato paraense, pode vir a ser complicado pelo formato da Copa Verde do próximo ano, né? Que muda, né? A partir de agora, na verdade. Mas ele não está com aquele desespero, por exemplo, quanto ao calendário no Campeonato Brasileiro. Por isso, talvez, haja, né, uma forma mais tranquila de entender o que aconteceu. De certa maneira, o que aconteceu com o Remo na quarta-feira foi quase o que podia ter acontecido também com o Paysandu na quinta. Né? Porque o gol ali do São Francisco veio num jogo em que havia uma correria, né, da parte do São Francisco e o Remo com dificuldades imensas para controlar. Mas era um jogo que se encaminhava ali para um 0-0. E, de repente, a derrota. E reacendeu também, Guerreiro, e aí é que eu acho que é a situação mais que incomoda mais e pode atrapalhar um pouquinho esse início de trabalho do Leston, é a comparação com o Zé Teodoro no ano passado. Tá? O Leston começou bem com uma estreia de 5-3 e tal, mas uma derrota logo em seguida quebrou o clima. E há também a lembrança anterior de Roberto Fernandes e de Flávio Araújo. Né? Essas comparações, elas estão muito fortes na cabeça do torcedor. Só comparação complicada. Pois é, mas que tem a ver. Porque eram equipes também com muita gente de fora e que não conseguiram se encaixar. Não, e o que mais estranha, né, Gerson, e a gente até comentava em off essa semana aqui na rádio, na sexta-feira nós falamos sobre isso, né, no Cartaz Esportivo, porque o discurso é sempre o mesmo. A base vai ser aproveitada, porque a base precisa ser valorizada, porque a prata da casa, e a gente não vê isso. Eu acho que isso incomodou um pouco o torcedor do Remo, porque o São Francisco utilizou 8 ex-jogadores do clube do Remo, sendo 6 da base. Exatamente. E se a gente considerar o Paulo Rafael, que se apresentou ano passado ao clube do Remo rejeitado. e foi rejeitado, são 9 jogadores. Então, isso, de certa forma, o Valtinho lá, como algoz do Remo, mostrando competência. O São Francisco armou um formato de jogo que dificultou as ações do clube do Remo. Não está dando para entender essa marcação em linha da zaga do Remo. E usou da correria, né, o seu principal trunfo, a velocidade. A velocidade. Porque correria quando é algo muito atabalhoado, e não foi. O São Francisco sabia exatamente o que tinha que fazer. Do lado do Remo, tem também a semelhança com outros treinadores da parte do Leston, essa insistência no uso de 3 volantes no meio-campo. O Remo entrou com Yuri, Chicão e Michel. Pois é, aí entra um problema. Não tem ninguém na sobra. Aquele lançamento do Guilherme, ainda no primeiro tempo, metade do primeiro tempo, que quase o Ricardinho fez gol, a gente mostrou aí. Era 1-0 ali.
O Fernando Henrique saiu muito bem nos pés Exatamente. do O Ricardinho adiantou um pouquinho a bola. Perdeu ali o Olha só, controle. outra coisa, o gol saiu numa bobeira do Henrique, né? Uma saída Uma errada. saída errada. E o Buiú Mas pegou. um time que tem 3 volantes e que não estava fazendo uma pressão como era o Remo no jogo, não dava para entender o Remo ter tanta fragilidade defensiva. São essas imperfeições que incomodam, mas que, por outro lado, como você bem lembrou, tem muito a ver com o início de temporada. Este é o 2º jogo apenas oficial do Remo. Então, é normal que hajam esses problemas. Tem que ser dado um voto de confiança ao técnico. Ao Leston, né? Tem muito ainda a fazer. Você viu que o Tupi ficou sem treinador e tentou o Leston esse fim de semana. Aí contratou o de Brusque, né? Acabou contratando. Ricardo Drubski. Ricardo Drubski. Ricardo Drubski. Eu só não vou saber escrever O aqui. problema do Ricardo é o sobrenome, né? Difícil. Ricardo Coração de Leão. Pronto. Agora, Guerreiro, a impressão que dá, pelo menos no 11 contra 11, nesse jogo do Remo, especificamente, boa noite a todos. Boa noite. Pô, satisfação, viu? Da mesma forma, Thomas. Prazer Sempre receber. um prazer. 45 do Prazer segundo tempo, mas recebê-lo. Sempre um prazer estar aqui. Mas a impressão que dá é que, como as duas equipes estão começando, o Remo perdeu ali, no 11 contra 11, na questão física. Na perna pesando, na falta de conjunto, por ser uma nova proposta do próprio técnico Leston Júnior. O Valtinho, querendo ou não estava no São Francisco, mas conhece Santarém, conhece o Barbalhão, conhece o Clube do Remo, os garotos citados, o Andrei, o Guilherme, o próprio Buiú, que não é um jogador tão assim impressionante, mas é um cara que compõe o elenco. E o Valtinho, ele se preparou para receber um Clube do Remo pressionado, sem o conjunto ideal e explorar os espaços dados. Foi isso mais ou menos que aconteceu. E ele teve uns dias a mais, né? Pois ele é, teve um tempinho a mais. Mas olha só, ele teve um tempinho a mais para a estreia, mas teve um tempinho a menos para começar o trabalho. Também, porque ele voltou lá da Porque ele Copa São ficou Paulo. até quase 15 de janeiro com a Desportiva na Copa São Paulo. Não mais, aliás. Pois é, Acho que não, 17. mais ou menos, mas não, acho que por aí. Mas aí entra a questão de que o desentrosamento ele foi comum aos dois. Ele era mais ou menos só que o esperado. Valtinho E levou o São Francisco levou uma vantagem na questão física. E também aproveitando o fator casa. Um time muito mais jovem. Na jornada esportiva, lá na clube, que eu comentei, a gente falava da média de idade. Né? O elenco do Remo tem uma média de idade, porque mistura com um monte de garotos que estão treinando. Principalmente os supostos marcadores do Remo. O sistema defensivo do o Remo. Meio-campo do proteção. E o meio-campo, em geral. Pois é, os 3 volantes. Os 3 volantes, então, eles acentuam, eles dão ali uma média de idade na faixa de 31, né? 30 a 31 anos. Então, ou 30, porque o Yuri é mais jovem. Mas, verdade. Mas na faixa de 30. Aí você pega a garotada aí voando. E tem mais, alguns garotos também, ainda tem esse outro aspecto. A entrevista do fim de jogo lá, eu acho que foi o Andrei, não foi? Que falou daquela dívida. Então, você sabe, R$700, sabe que esse tipo de combustível, ele conta. É verdade. Ele influi muito. O Buiú, por exemplo, que não teve oportunidade. Aí o sujeito entra com a faca nos dentes. Então, isso também pesou muito na partida, é evidente. Né? Valorizou, lógico, a vitória do São Francisco. Mas eu continuo a achar que é muito cedo ainda. Eu acho que ainda não dá para a gente ter uma ideia formada sobre esse time do Remo e o trabalho do Leston, é claro, é muito cedo. O Remo vai jogar contra o Parauapebas na outra quarta-feira, recebe o Parauapebas no Mangueirão na quarta-feira, dia 17. É bom lembrar, o Remo vai para um amistoso em Manaus, com o Nacional. Dia 14, volta, vai chegar aqui na manhã do dia 15. Treina terça para jogar quarta. Para jogar quarta. E depois vai jogar em Cametá, na última rodada, o jogo que vai definir a classificação do Remo. Com o fator Cacaio, né, Tomazão? Com o fator Cacaio em Cametá. Que lembra o fator da garotada que eu citei há pouco. E quando o Gerson falou aqui que é apenas o segundo jogo, é a metade do caminho. Da fase classificatória. O grande problema Mas o Remo ainda é o primeiro do grupo. Desse formato é justamente isso. É que quando você se distrai um pouquinho e observa, é isso que o Tomás está dizendo. Não, são apenas 2 jogos, como eu falei. Mas é verdade. Faltam também apenas 2 jogos para definir se vai ou não para a semifinal. E ao contrário do grupo do Paysandu, que a gente vai falar lá na frente, no grupo do Remo a coisa está emboladíssima. Né? É verdade. O Remo é líder, mas com também Tá todo mundo com 3, Todo mundo com 3. E o Cametá ainda Só o Cametá zerado. Só o Cametá. Agora, a impressão que dá, pelo menos
no meu caso, é que esse formato do Campeonato Paraense, ele se assemelha muito com o que o Remo terá pela frente na Série C, a partir do segundo semestre, diferentemente do Paysandu, que é um sistema de pontos corridos, de 2 turnos, mas o Remo terá na Série C, que, ao meu ver, é a prioridade, é o que o Remo almeja na temporada 2016, com uma leveza que não tinha aí nos últimos 8 anos. O Remo vai ter, na próxima Série C, um primeiro formato ali de pontos corridos, de classificação, para galgar, almejar uma vaga na semifinal. E talvez esse Parazão ele possa ser um laboratório. Claro que, como o Gerson disse, é o início de trabalho, são 2 jogos, são 180 minutos ainda num ano todo, numa temporada toda, mas talvez esse Parazão, essas derrotas, essa questão física, ela possa maturar esse elenco do Clube do Remo, possa criar uma casca para que esse time entre numa Série C, aí esquecendo a questão da rivalidade do Parazão, que esse time entre entendendo o formato que será de pontos corridos, seguido com o mata-mata, que acredito eu, é o que o torcedor do Remo espera, esse acesso à Série B. Duas colocações aqui. Primeiro, do Leandro Monteiro, que diz assim, por um Bola na Torre, às 20 horas, todo domingo. Seria maravilhoso, né? O problema é que estamos juntos nessa cruzada. Então vamos torcer por carnaval o ano inteiro, né? O problema também é o seguinte, não dá tempo porque tem os jogos do... Não, mas não dá, não tem como encaixar na grade. Nem tem. A grade, ela está trancada. As águas vão rolar. Vamos esperar. O meu querido Marco Antônio Pina também está aqui desejando um Bola na Torre, né, doutora Rose? Às 8 da noite. E o Leandro Giamar, que ele faz uma pergunta para o Gerson. Falta pegada e velocidade no meio campo? Falta. Ficou evidente isso. Acho que foi o maior problema do Remo. Do outro lado sobrava pegada e velocidade e do lado do Remo não tinha isso. Aliás, este fator determinou diretamente a solidão do Eduardo Ramos no jogo. Porque como o Remo não roubava, não recuperava, ele não saía em condições também de tocar, de servir ao Eduardo Ramos. O Marco Goiano também não jogou no primeiro tempo, no segundo ele foi deslocado, né, para a lateral esquerda. Mas o Remo não tinha como sair. Então, o meio-campo do Remo, que pelo que a gente já observa, é o eixo maior, né, o principal, a prioridade do Leston com esse esquema que ele tem, que às vezes varia, né, do 4-5-1, e no meio do jogo ele vira 4-4-2, mas a prioridade, tudo está na organização do meio-campo. Ele depende muito do meio-campo. Tanto que ele tem ali o Eduardo Ramos, o Marco Goiano, o Eduardo Ramos com funções mais ofensivas, e eu continuo a achar que o Eduardo Ramos ele tem que definitivamente ocupar o espaço dele como criador, como organizador. Ele não pode ser aquele avançado. O Remo acaba não tendo nenhum atacante de porte e perde o seu maior organizador. O Remo vai contratar um lateral esquerdo, vai contratar um atacante de área e possivelmente vai contratar mais um volante. É uma possibilidade. O volante não é uma garantia. Mas o lateral esquerdo e o atacante, o homem de área, seguramente serão contratados. Isso é quase uma montadora. Pela diretoria do Clube do Remo. De qualquer maneira, foi uma semana de festa para o Leão Azul. Festa porque o Remo completou na sexta-feira 111 anos de idade. O aniversário remista foi comemorado em grande estilo. Toda essa alegria era para festejar os 111 anos de vida do glorioso filho da glória e do triunfo. A ideia surgiu em 2011, mas não passava de uma comemoração dos azulinos do Ver-o-Peso. Até seu nonato resolver mudar a data do encontro para o dia em que nasceu o Clube do Remo. Essa festa começou em 2011, era uma confraternização de amigos, sendo que passou para janeiro. Quando foi no outro ano eu mudei e joguei na data do Remo. Todo ano, a festa já tem 5 anos e vem coisas boas futuramente. A festa não poderia ter sido em um lugar melhor, Ver-o-Peso, cartão postal da cidade. Os comerciantes daqui prometeram, ano que vem o bolo será de 33 metros, porque esses dois, pelo jeito, não dão mais conta. Mas como todo aniversário, além das comidas e dos convidados, o clube também ganha presente
e do que será que ele está precisando. Lateral esquerdo, eu falei com o presidente ainda agora, lateral esquerdo, não tem. Foram anos de conquistas, sofrimentos, vitórias e derrotas. Felicidade que se fazia presente no rosto do novo presidente eleito no mês passado. O que nós podemos fazer e prometer nesse momento é trabalho. Muito trabalho para que nós possamos colocar nosso clube de novo no caminho certo. Isso tenho certeza que não vai faltar. Eu tenho dito que tanto eu quanto o Fábio, nós vamos trabalhar muito para honrar a confiança que todos os remistas depositaram na gente durante a eleição. Parabéns ao Clube do Remo, completando 111 anos de fundação. Já já a gente volta e tem o Paysandu em destaque aqui no Bola na Torre. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. TV e som LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. TV LG LED 32 polegadas HD TV em 10 e apenas R$ 129,90. TV LG LED 40 polegadas Full HD em 10 e R$ 179,90. Mini System LG 2600 watts em 10 e apenas R$ 299,90. LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. Corre pra cá! Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma coisa todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Corre, Tony! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho, Toby! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. Dia 11 de março, sexta, na Assembleia Paraense. Hot Classics, a festa. Os hits dos anos 70, 80 e 90, tocados com vídeos exclusivos, com os DJs Kleber Barros e Rodrigo Mutran. A apresentação Luciano Manga. Venha reviver os clássicos das pistas na festa mais comentada de Belém. É sexta, dia 11 de março, na Assembleia Paraense. Hot Classics, a festa. Mesas e ingressos. Lojas Overend nos shoppings de Belém. Coordenação Marco Eventos. Patrocínio Tijuca. Não perca tempo. Líder, você é líder do líder. Tudo o que você precisa para a sua moto está aqui. JS Motopeças, no coração do Jurunas, bem em frente à Florentina. Aqui você encontra capacetes de todos os tipos e modelos, pneus, acessórios, kits de transmissão, capas de chuva, óleos, lubrificantes, baterias, peças de todos os tipos e muito mais. Parcelamos em até 4 vezes sem juros. JS Motopeças, Fernando Guilhom 608, bem em frente à Florentina, no Jurunas. Fone 3271-5213.
Depois de 2 jogos e 2 vitórias, 100% de aproveitamento, o elenco do Paysandu, merecidamente, folgou neste final de semana de carnaval. 2 jogos, 2 vitórias e 100% de aproveitamento. Tudo bem que é cedo para se falar da campanha, mas um fato é inquestionável. Foi um passo importante para conquistar a primeira colocação que representa benefícios na semifinal. O fato do primeiro colocado resolver um jogo só e jogar em casa, ela se faz necessário em todos os aspectos que possam trazer um pouco mais de, não posso dizer facilidade, porque nunca existe facilidade em disputas assim. E é a questão de jogar mesmo dentro dos domínios, do lado do torcedor. Em se tratando de Paysandu, a gente vai buscar sempre a primeira colocação, independente de quais regalias essa primeira posição nos traga. A última vitória contra o Independente marcou o primeiro jogo fora de Belém. Mas mesmo como visitantes, os bicolores mostraram uma nova característica que também foi apresentada na estreia contra o PFC, a ofensividade. Buscar o gol, mesmo sofrendo contra-ataque, é a proposta para 2016. Vamos oscilar, vamos ter dificuldades, vamos enfrentar adversários qualificados, mais fortes, vamos perder partidas, mas o conceito está dentro da cabeça de cada jogador, a forma de jogar da nossa equipe, principalmente para o primeiro semestre estadual e Copa Verde é essa. A mesma formação em 2 partidas seguidas. É a busca pelo entrosamento e um padrão de jogo. Porém, Dado Cavalcante alerta, mudanças, se forem para melhor, vão ocorrer. As variações, elas são possíveis, né? Já existem treinamento em cima das possíveis variações, não só em termos de reverter um placar, mas também de garantir ou de solucionar um problema dentro do campo. Às vezes a modificação ela pode acontecer sem mesmo acontecer alguma alteração. Existe já prevista essa variação dentro do próprio time que está em campo. Atenções agora voltadas para o São Raimundo. São Raimundo que vem com uma bela campanha, um empate e uma vitória. A partida será dia 14 deste mês em Santarém, com o São Raimundo jogando em casa diante da sua torcida. Até lá serão 10 dias de uma partida para outra. Folga na tabela do Campeonato Paraense. Folga que foi a tônica neste final de semana. Nenhuma movimentação, nem sábado, nem domingo. Após esses 10 dias, nós iniciamos uma sequência de vários jogos. No mês de fevereiro são 4 jogos, no mês de março já são 5 jogos, no mês de março já são 6. Já entra uma nova competição. E o tempo de treinamento fora pré-temporada é desses próximos dias, e por isso eu avalio como positivo. O Paysandu vai enfrentar 2 santarenos. O São Raimundo no próximo domingo, lá no Barbalhão, às 17 horas. E no outro domingo, dia 21, recebe na última rodada o Tapajós, porque o Paysandu folga na 4ª rodada. O Paysandu encaminhando esta classificação, possivelmente nesse choque de invictos em Santarém, um empate pode garantir antecipadamente a classificação do Paysandu para a fase semifinal. E a busca da conquista do primeiro turno, ela é extremamente importante, porque o primeiro turno do Campeonato Paraense, ele termina antes do início da participação de Paysandu e o próprio Clube do Remo na Copa Verde e na Copa do Brasil. O primeiro turno do Campeonato Paraense acaba dia 6 de março. O Paysandu só estreará na Copa Verde dia 9 de março e deve estrear na Copa do Brasil só em abril. Então, conquistar o primeiro turno do Campeonato Paraense é ter tranquilidade para iniciar as competições de mata-mata de uma forma mais tranquila, né? Então, a vitória contra o Independente, que já se imaginava o grau de dificuldade do jogo, ela foi importantíssima porque dá essa tranquilidade ao Paysandu. Verdade. E também foi um excelente teste, né? Um teste, digamos, até muito mais duro do que foi a estreia contra o Paragominas. Sem dúvida. O Paragominas até arriscou também, criou dificuldades, mas era de forma um pouquinho mais... olha esse lance aí, na base da valentia, da vontade. Mas neste jogo contra o Independente, o time do Lecheva testou bastante, né, a segurança defensiva do Paysandu.
Acho que a defesa ainda precisa de... Essa defesa foi espetacular. Sensacional. Espetacular do Emerson. Aquela bola cabeceada para o chão. Lembrou aqui. Nível Banks. Eu já ia dizer, guardadas as devidas Banks. proporções. Gordon Banks, né? Lembrou o Banks na Claro Copa que de do Banks foi um cabeceio, né? Fulminante. do mas Pelé no canto. No canto. Mas ele foi muito bem e com um braço só, né? O Emerson foi novamente... E o fato dele ter sido o melhor homem em campo já diz tudo do jogo. Agora, o Paysandu mostrou que está preparado, né? Pelo menos no comecinho já está melhor preparado, mais encorpado, apesar do desentrosamento natural, para encarar a competição como ela é. O Campeonato Paraense, como a gente falou há pouco no bloco inicial, situação do Remo, é um campeonato de tiro curtíssimo. Então você não pode também, mesmo que não tenha o entrosamento necessário, mas você tem que ser objetivo, né, para segurar as dificuldades. O Paysandu teve um domínio até muito acentuado do Independente no primeiro tempo. Mas no segundo, o Paysandu equilibrou, mudou posicionamentos. E aí, quando a chance apareceu, resolveu o jogo. Até porque o gol do Christian abateu demais a equipe do Independente, né, que não se encontrou mais na partida. Não acertou mais nem cruzamentos para a área. E aí, sim, o Paysandu pôde terminar o jogo com tranquilidade. Agora é impressionante, né? Como o Paysandu, mesmo com essas críticas ao sistema defensivo, e elas são até coerentes, sem dúvida alguma. Olha aí o Chagão, Guerreiro. O Paysandu não tomou gol. Essa jogada Fiz muito disso. foi sensacional. Merecia o gol. Então Fiz o Paysandu em muito 2 disso. jogos Yuri, né? não tomou nenhum gol. Não. Bola metida. Exatamente. Pelo Lucas, aliás. Agora, uma coisa que me chamou a atenção desse Paysandu, que é um time de uma idade elevada, nitidamente. Agora é um time, em relação a 2015, é um time mais central do que lateral. Quando tinha Pikachu e João Lucas, e é um time que joga pelo centro, com o Celcinho, com o Marcelo Costa, que é uma sombra que tem falado, Rafael Luz. É um time que toca muito bem a bola. E o que me desperta curiosidade é que, se a gente for parar para pensar assim, nos detalhes do futebol, o Paysandu, nesse 100% de aproveitamento do campeonato até agora, ele, nas 2 partidas, saiu na frente do marcador. Eu quero ver esse time correndo atrás, com essa idade elevada e também com esse toque de bola, que às vezes ele não é tão retilíneo em direção ao gol, mas ele é um jogo de cadência, de experiência, em detrimento um pouco da velocidade, né? Daquela questão da penetração ali na diagonal. Eu tô ainda curioso em relação a esse Paysandu, mas pelos números e pelo toque de bola, pela experiência, é um time que pode despertar algum otimismo no torcedor. E o Dado disse uma coisa, ele vem repetindo isso, né? É uma coisa recorrente. Disse mais uma vez, o time vai jogar centralizado, pelo menos no Campeonato Paraense e na Copa Verde, seguramente vai jogar assim. Qual é o risco do time jogar centralizado? É o contra-ataque. Porque quando você perde a bola num ataque centralizado, você dá imediatamente a chance do contra-ataque ao adversário. E também você abre os lados, né? Naturalmente você tem mais exposição pelos lados. Agora, os 2 laterais que o Paysandu está apresentando, mesmo sendo o início, a gente correndo o risco, né, do julgamento precipitado, mas o Christian está muito bem, me agradou bastante. E o Christian não seria titular, hein? Exatamente. Imagine, pelo menos no início, o titular seria o Ronieri. Mas ele está muito bem. E do outro lado, o Raí tem aquela firmeza de marcação que eu acho que é até muito mais interessante em alguns momentos do jogo do que o Paysandu tinha com o João Lucas, que era mais também um homem de apoio ao ataque. Mais um atacante, na maioria das vezes. Um jogador que cruzava muito. Hoje essa é uma colocação do Manuel Valentim Júnior aqui, ele diz o seguinte, o Celcinho, né, pelo que os jogadores acham, ele seria o cara que o Paysandu esperava para a meiuca, ou o Marcelo Costa ainda pode ser... Olha, o Marcelo Costa entrou os 10, 12, 15 minutos finais ali, para mim não estreou, não valeu como estreia. Até porque ele parecia meio fora, né, do que seria, digamos, o Marcelo Costa que a gente conhece, que é um jogador que, inclusive, está muito mais lá na frente. Por enquanto, eu acho que é o Celcinho, sim, um organizador. Há aquela dúvida se ele tem a resistência, né, o condicionamento físico para um jogo de 90 minutos. Isso é dito até no Paysandu, que ele não seguraria. Até para uma sequência. Uma sequência. Então, o Rafael Luz ali ao lado. Eu ainda acho que
a dupla ela não está perfeitamente casada, não sei se é essa a dupla, mas seguramente se há uma dupla, né, para ser criada, ou com Marcelo Costa, ou com outro jogador, mas o Celcinho é um deles, me parece, pelo menos para iniciar jogos. No geral, o Rafael Luz também é um bom jogador, tem mostrado isso. Só acho que ele peca um pouquinho por firulas demais. Eu acho que no meio ali é importante você mostrar habilidade, mas é também interessante você verticalizar mais o jogo. E acho que, como esse jogo do Paysandu está muito organizado ali no meio, ele tem que ser muito mais no sentido de ir à frente sempre, de avançar sempre. Né? Agora, o Celcinho, inclusive, é até um pouquinho mais objetivo. Ele vai mais, né? Ele avança mais, aparece muito mais lá na frente. O Paysandu ainda tem o Alberto, que também seria titular dessa equipe. Tem o Capanema, que seria titular. O Bruno Veiga, que veio com esta possibilidade, já regularizado desde sexta-feira, já no BID. Na verdade, do elenco do Paysandu, só o Anderson ainda não está porque efetivamente que é o outro atacante em condições também, né? de jogo, que é o outro atacante de beirada. Qual é o comparativo que a gente pode fazer? Porque o Ciro também era internacional e em 2 dias tudo foi resolvido, né? O caso do Ciro foi realmente surpreendente. Rápido, né? O ajuste foi muito rápido. Casos, né? Talvez a gente possa encarar da seguinte forma: o Ciro chegou com uma esperança de gols para o torcedor do Clube do Remo. O Anderson, sei lá, talvez seja mais uma aposta, e em cima disso que o Tomazão falou, não haja toda uma força-tarefa que houve por parte da diretoria do Clube do Remo. Porque mas tudo no campo da suposição, né? A ser regularizado, né? Era a esperança. Tanto que o Anderson é mais um, né? O responsável pelos 3 gols na estreia. E ele teve a regularização dele em 24 horas. Pô. Agora, o Paysandu, ele, quando cria essa obsessão de conquistas, e é natural que crie, porque o Paysandu é um clube hoje azeitado administrativamente, está aí o lançamento e o sucesso da marca própria, a marca Lobo, sensacional, espetacular. E isso, inclusive, já virou matéria nacional e internacional por essa ousadia total da diretoria do Paysandu. Matérias, inclusive em revistas de marketing esportivo, mostrando o que isso pode significar para o mercado. Né? Enfim, o Paysandu vai agora apresentar, não sei se imediatamente, mas vem aí o Museu Bicolor. Isso pode se tornar um case até para os grandes times do Brasil. Dúvida. Já se tornou, né? Tomazão. Eu até me atrevo a falar que já se tornou. Já se tornou. É realmente um negócio impressionante. E é uma coisa que veio, pelo que a gente percebe, Gerson, Tomás Guerreiro e o amigo de casa, é uma coisa, a marca Lobo, ela veio para ficar. Eu, pelo menos, não escutei nenhum torcedor do Paysandu dizer que não gostou. É verdade. Dessa iniciativa, do material, da marca propriamente. Agora, o design da camisa foi agora vamos as opções de camisas que a gente tem visto aí, a do aqui o Dado, a pouco estava vestindo, é a mesma que o Eric estava. Exatamente. Né? E que o Jorginho esteve aqui conosco. Até a gente chamou muita atenção e disse assim, camisa de concentração de viagem, tal, a camisa de viagem. Tá aí a camisa, você está vendo aí. Olha só, design bonito, camisa. O contraste, astral, né, do preto com cinza, o azul celeste. Agora, o que o torcedor tem que entender, e que quem com certeza propôs essa marca Lobo aí, com certeza na presença, na pessoa do presidente Maia, é que isso não é um uniforme simplesmente. Isso é uma marca que vem para servir ao torcedor do Paysandu na camisa de passeio, no short, no meião, no material esportivo cotidiano de quem gosta do Paysandu e de quem pratica esporte. Eu tive uma conversa com o Ricardo Gluckpol, que é um dos idealizadores, é uma das cabeças pensantes. O marketing também. E é presidente do Conselho Deliberativo. Ele está focado agora no Museu do Paysandu também, que é um outro projeto muito interessante. Mas ele me falando sobre a marca, ele citou algo que é bem interessante, né? Que é algo que está aí, a gente lê, se informa a respeito, e muitas vezes, no universo do futebol, você acaba deixando de lado. É que você tem as grandes marcas internacionais, não vai citar aqui, todo mundo sabe quais são, elas se baseiam na força, né, dos símbolos, de tudo que foi criado, do trabalho que foi feito, do marketing. E no caso do Paysandu, ele parte com uma vantagem, como os grandes clubes, os clubes populares.
é que ele não precisa fazer essa marketagem toda, porque essa marca ela já está na história do clube, ela está inserida, o torcedor sabe. Não foi preciso explicar para o torcedor por que é o lobo, não precisa explicar isso. Então isso está lá desenhado. Quer um exemplo básico? Não, deixa eu concluir, só uma coisa. O ponto é o seguinte, é que há uma pretensão futura, dependendo do amadurecimento do projeto, do Lobo, de que, de repente, como você tem outras marcas aí também, o Saulo está com uma delas aqui, que você pegue o símbolo apenas e coloque em camisas de passeio, camisas casuais. Que nada tem a ver com futebol. Sim. Esta é uma pretensão legítima. Camisa esportiva. Isso será um passo seguinte. Ele me falou, não pediu segredo, e como eu acho que é uma ideia, né, muito clara, muito atual do que é essa realidade das marcas próprias, eu achei muito interessante. E vai virar uma tendência. Agora, o que eu ia falar... Não, eu ia fazer um exemplo aqui. O Lobo, quando você fala do Lobo hoje, você fala do Paysandu, né? Aí eu fico imaginando, por exemplo, aqui, hipoteticamente, vou citar porque não é porque é o Flamengo, que criasse a marca Urubu. Eu acho que é uma tendência. A marca, pra gente não ir longe, a marca Leão ou a marca Fenômeno? Enfim. É uma tendência, eu acho que o Guerreiro foi muito feliz. Eu citei o Flamengo como grande clube, porque... Eu imagino porque você citou o Flamengo. Eu imagino, deve ser imaginado. E mais do que uma marca... Se podia citar o Santo Antônio de Oriximiná, poderia ter o Santo Antônio também. E mais do que uma marca, pode ser um estilo que o torcedor do Paysandu e que essa marca pode abranger. Pode ser um estilo de se vestir. Mas o que eu ia falar, quando eu coloquei exatamente essa administração absolutamente moderna, profissional, né, de vanguarda do Paysandu, é que isso está muito azeitado, mas eu percebo e acho que é correto uma quase obsessão da diretoria em busca de títulos, porque isso é a cereja do bolo. O Paysandu, quando projeta para o ano de 2016 a conquista de títulos, acho que está mais do que certo, porque a torcida também precisa disso. Claro. Isso é um elemento motivador, isso é uma coisa que mexe com o torcedor, que anima o torcedor, que motiva o torcedor. Até porque, né, Guerreiro, apesar das outras conquistas que não foram com títulos, com taças importantes nesses 2 últimos anos, 2014 e 2015, mas em termos de títulos, ou títulos, como diria Givanildo Oliveira, realmente o Paysandu não teve. E o torcedor se alimenta muito do debate de rua, a rivalidade está aí. Isso também incomoda, né? Isso é cobrado. E acho que, eu lembro da entrevista do Roger Aguilera aqui para a gente, no final do ano, e ele falando sobre isso, exatamente. Que iria o Paysandu partir sem nenhuma arrogância, mas para conquistar tudo o que ele vai disputar, né? Copa do Brasil, digamos, é o objetivo mais difícil, mas também não é tão inalcançável assim, né? A gente até imaginava, mas do jeito como o Paysandu avançou este ano, né, no ano passado, dá para sonhar um pouquinho, não dá? E é muito bom que você estabeleça um sonho, né, lá no alto, né? Porque isso te permite crescer cada vez mais, se empenhar cada vez mais. Acho que o projeto tem que ser esse, de tentar ganhar tudo. E nessa semana, que também foi festiva para o Paysandu, afinal, o time bicolor completou, o clube, a instituição completou 102 anos na última terça-feira. E no dia do aniversário, mais um projeto virou realidade, mais um sonho se transformou em realidade. O aplicativo bicolor foi lançado. Os 102 anos do clube foram comemorados assim: bolo em azul e branco, torcedor e presenças ilustres, como Rafael Luz e Christian, que apesar de serem novidades no Paysandu, participaram do momento festivo. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né, de participar dessa festa, e eu acho que com isso, não só eu, mas como o Cris vindo aí, quem ganha é o clube também, né? Poder estar participando e fazendo história, né? E principalmente com a vitória de ontem, é gratificante. Estou muito feliz aqui. E comemorando os 102 anos, a diretoria apresentou mais uma novidade: o APP, aplicativo do Paysandu, onde o torcedor terá acesso a todas as informações do clube
e até transmissões ao vivo de treinos e jogos. Estamos desenvolvendo esse projeto para que a gente consiga aproximar o torcedor do dia a dia, né, do clube, dos torcedores. Então, nada melhor do que ser por meio de um aplicativo, né, que você carrega todo dia seu telefone no dia a dia. Então é muito mais fácil você acompanhar tudo por meio de um telefone. A modernidade chegando de forma integral nas mídias com relação ao Paysandu. Ainda teremos muitas novidades, se Deus quiser, até o começo do Campeonato Brasileiro. É isso. Cada semana, cada momento. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Eric, né, na quinta-feira, por ocasião do jogo do Paysandu, antes a gente teve na TV Cultura, e foram 48 horas, Guerreiro, e nesse período mais de 10 mil downloads baixando. Aí eu até perguntei, até onde, por exemplo, o Paysandu é interessante? Por enquanto ainda não, mas isso também poderá ser uma fonte de renda. Sim, sem dúvida. Entendeu? É o Por caminho. enquanto não é. É o Por caminho. enquanto não é. Você baixa, é gratuito, né? Você baixa o aplicativo. Aliás, é muito interessante. Todas as informações. 16 mil baixados neste momento já. Sim, então. Para ver como. Para como a coisa vai evoluindo. Vai evoluindo. Então, assim, todas as informações que o clube tem, você vai para o aplicativo, ela já está lá. Um exemplo claro: a regularização do Bruno Veiga. Bruno Veiga. Na hora que o Bruno Veiga foi regularizado. Saiu no aplicativo. Saiu no aplicativo. Ou seja, quem baixou recebeu imediatamente a informação. Como todo sócio-torcedor também hoje tem um canal de comunicação dessas notícias importantes, eles recebem diretamente no celular. Exatamente. Vamos falar agora da Copa Verde. Começou a Copa Verde da sustentabilidade, ainda na fase preliminar. Ontem, em Manaus, na Arena da Amazônia, o Águia venceu o Fast Club. Bela participação, bela estreia do Azulão. 1-0 para o Águia, gol do Bernardo. Olha o Bernardo, 9 minutos do primeiro tempo. Né? Bernardo é um perigo. E o curioso, o Bernardo é matador. E o curioso é que o Bernardo, de origem no futsal da Tuna, ele é aquele chamado... pivô. É o pivô, né? Ele era o fazedor de gols. O frente, né? Da minha época também. Fazia gol, jogou com o Paulo Henrique Ganso, inclusive. E ele veio recuando, né? Hoje se tornou um zagueiro, um lateral esquerdo também, ali, vez por outra. E a gente viu que chegou ali como homem surpresa para finalizar num jogo que o Águia teve muitos problemas, principalmente no segundo tempo, por dois aspectos. Pela correria do Fast Club, que é um time que é a base do que venceu a Copa Norte aqui contra o Paysandu no ano passado, dentro da Curuzu, e pelo desgaste que o Águia teve essa semana de 3 viagens. O Águia estreou domingo em Belém, jogou no meio de semana. Jogou em casa. Voltou para casa, né? Viajou de volta para casa. Ganhou contra o Paraupebas no Zinho Oliveira e viajou para Manaus. Ou seja, 3 jogos em uma semana. Isso, para quem joga o mínimo, bate aquela pelada, sabe que é muita coisa. Sim. Ainda mais no alto rendimento. E o Águia volta a jogar sábado em Cametá pelo Campeonato Paraense e na outra quarta, dia 17, recebe o Fast, jogando pelo empate. Há que se destacar o seguinte: o Águia passando pelo Fast, ele vai para a fase principal da Copa Verde. Quem será o adversário do Águia? O Paysandu. Então nós teremos na fase principal da Copa Verde, 9 e 16 de março, as datas básicas, digamos assim, porque a TV ainda vai ajustar. O Paysandu, possivelmente contra o Águia, e o Remo contra o Náutico de Roraima. Certo? O Remo. O Remo vai jogar contra o Náutico. E na Copa do Brasil, o Paysandu vai enfrentar o Independente. Interessante, o Paysandu, nas duas competições, ele começa, se o Águia confirmar, ele começa contra a Paraense, com o Águia na Copa Verde, com o Independente na Copa do Brasil, que deve ser só em abril, a estreia do Paysandu deve ser só em abril. O Remo, diferentemente do Paysandu, pega adversário de outros estados. Pega o Náutico de Roraima na Copa Verde e pega o Vasco na Copa do Brasil. Só quem deve estrear na Copa do Brasil em março é o Parauapebas, que vai enfrentar o Londrina. O adversário do Parauapebas será o Londrina. Mas acho que o Águia encaminhou bem a sua classificação. Encaminhou. Eu penso que o Galvão encontrou nesta fase de acesso ao Parazão, na nossa segundinha, o desenho ideal desse time do Águia, né, com as peças certas. Bernardo já está lá há muito tempo, mas o time que a gente viu jogar contra o Remo, né, aqui, ele mostrou qualidades. Um time
forte na marcação e que sabe sair muito rápido. Esse gol contra o Fast foi um gol assim, de contra-ataque. Né? O jogo pelos lados, chegando firme, e ali a surpresa foi o Bernardo estar lá entrando pelo meio. Mas acho que o Águia, em Marabá, jogando pelo empate, dificilmente deixa escapar essa vaga. É claro que a gente sempre hoje não dá nunca para cravar nada, né, Gui? Mas está muito bem. Muito e 1-0 é sempre um resultado muito... Jogar pelo empate em casa, né? Joga pelo... De mandar um abraço aqui para o Sérgio Ledzer, o pessoal lá de Marituba, os Mercenários CFC. Eles estão curtindo Bola na Torre. Hoje, mais cedo, todo mundo alegre, lá em Marituba. Queria mandar um abraço pro Pedrão também, do América, da Passagem Vitória, animadíssimo. Com esse horário. É excepcional. Um horário excepcional. Não, ele é excepcional o horário. É excepcional, é maravilhoso. Bom, eu queria destacar que ontem o São Francisco fez um jogo-treino lá em Belterra, colocando o time reserva, e venceu o Santa Cruz de Belterra por 6-1. O garoto Balotelli... Peninha Povão estava muito empolgado. Fez 4 dos 6 gols, tem 19 anos, é maranhense. Foi muito bem no jogo, o Ted também fez gol. Mas o que se lamenta é que o Guilherme Belo, lateral direito do São Francisco, sofreu uma fratura do tornozelo e vai ficar de fora do Campeonato Paraense. E hoje pela manhã também, num jogo treino, a equipe do Parauapebas venceu o combinado de Pebas por 5-0, preparando a equipe já para os jogos do final de semana. Lembrando que Parauapebas e Cametá jogarão em casa, mas de portões fechados na rodada do final de semana, se não conseguirem resolver as pendências até a quinta-feira. Já já a gente volta para a reta final do Bola na Torre. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. TV e som LG em 10 vezes sem juros. É na Yamada. TV LG LED 32 polegadas, HD TV, em 10 e apenas R$ 129,90. TV LG LED 40 polegadas Full HD, em 10 e R$ 179,90. Mini System LG 2.600 watts, em 10 e apenas R$ 299,90. LG em 10 vezes sem juros, é na Yamada. Corre pra cá! Sexta-feira com Dindi no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, uma coisa que todo mundo quer. Tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Corre, Toby! A mamãe chegou! Calma, Beth. Nada vai estragar o seu dia. Paulinho! Toby! Surpresa! Nada vai estragar o seu dia. Biscoitos Trigolino. Eu aprendi muito cedo que dedicação é uma forma de amor. E decidi dar novos passos em direção ao sonho que um dia foi do meu pai e hoje é meu. Dediquei meus dias a fazer mais e melhor. O tempo fez o seu trabalho e me mostrou que eu não poderia ter seguido outro caminho, senão o do meu coração. Atenção, a Big Ben baixou ainda mais o preço do genérico. Toda terça, os preços que já eram imbatíveis, agora estão ainda mais baixos. Economize. Terça do genérico é só na Big Ben. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é.
A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Venha aproveitar momentos inesquecíveis no hotel mais exótico de Belém do Pará, Beira Rio Hotel. Apartamentos com ar-condicionado, TV e internet. Serviço de quarto 24 horas e uma equipe preparada para receber sua família com carinho e atenção. Piscinas e ampla área de lazer. Infraestrutura completa para eventos com diversos salões. Restaurante regional sobre o rio e passeios de barco. Beira Rio Hotel, uma janela para o rio. Reservas 4008-9000. A folia do Carnaval Marajoara está em Soure. De 5 a 9 de fevereiro com trio elétrico. Os mais animados blocos no concurso oficial e as melhores atrações. Bandas Mais Bis, Axé Bahia, Quero Mais. E o lançamento da aparelhagem Ciborgue. Alegria, gente bonita e muita natureza. É Soure esperando por você neste Carnaval. Realização Prefeitura Municipal de Soure. Apoio TV RBA. Reta final do Bola na Torre. Gerson Nogueira tem um registro importante para fazer, né, Gerson? Isso aqui é um presente, né, de final de ano, a gente registrando certo atraso. Já era para ter até trazido aqui. Livro muito bom, uma pesquisa de um jornalista argentino, Gustavo Grabia. Mas a gente registra aqui o presente do Antônio Petillo, um grande desportista. Azulino, né? Azulino, foi goleiro no futsal, né? Muito presente, sem né? dúvida. Em disputas aí do campeonato de futsal. E ele mandou pra gente, e é interessante porque trata dessa questão sempre muito forte das torcidas, né? Dessas facções todas organizadas. Nem gosto da palavra organizada, mas a La Doce, que é a torcida do Boca na Argentina, considerada hoje, pelo trabalho aqui exposto no livro, a mais violenta e sanguinária do mundo, né? E com influência na área política. Até o presidente, né, o novo presidente argentino, teve apoio, né, no próprio Boca, porque ele é lá, tem dirigente. Era presidente do Boca, inclusive, quando o Paysandu disputou a Libertadores. Lá. E ela já derrubou muito o presidente do Boca, já causou muita desgraça lá dentro do clube. E é um histórico muito bacana, muito bom. Obrigado aí ao Petillo. É a sua leitura do Carnaval, né, Gerson? Estamos devorando. Muito bem. Tomazão, e aí, você vai para que bloco? Quer que eu vou dizer em casa? Eu vou para o bloco de concreto. O nosso Litoso está vendo também. Que beleza! Carlos Alberto Melo. Como ele diz, quem se organiza mais se atrapalha menos. É verdade. Um abraço ao Litoso. Por isso, como eu me organizei, não me atrapalharei, irei para casa dormir cedo. Vai dormir cedo? Vamos dormir cedo. Saulo Zaire, qual é o seu caminho? Queria agradecer mais uma vez o convite sempre honroso aqui do Bola na Torre e mandar um abraço especial aí, e já agradecer antecipadamente o Trigolino, o kit Trigolino, mandar um abraço pro delegado Alexandre Ferreira, sempre escutando o Bola na Torre, escutando pela Rádio Clube, vendo pela RBA TV e torcendo pelo seu amado Clube do Remo. E se eu não mandar um abraço pro meu amigo Cláudio Brandão hoje, eu pego uma surra. Né? É verdade. Grande Cláudio, verdade. Nosso querido Rui, Rui, porque o kit Trigolino hoje vai lá para Benjamin, porque as crianças vão adorar. Sem dúvida. Valeu, Saulo, valeu, Gerson, obrigado, Tomazão. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. O sorteio. Estamos desacostumados com o sorteio. É o ritmo do Carnaval. Estamos desacostumados. Doido para cair na folia, rapaz. Trigolino e draft. O draft vai acompanhado com um kit do troféu Camisa 13. O Elderson Neves. Isso aí para quê? O Trigolino na tela. Draft. Elderson Neves, com um kit Camisa 13. E o Trigolino vai para o Diego Barreto, também com o kit do troféu Camisa 13. Muito bem, estamos indo embora. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós. E até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Y Yamada. Completa sua vida. Gold.
tá bonita, tá gostosa, tá suave. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa, uma história de carinho com você. Big Ben, preços que ninguém